Então, boa noite. Hoje é a aula 3 do curso de constelação individual e a gente vai começar tirando as dúvidas que ficaram da aula passada. Pode falar, Lu. Então, uma das dúvidas que eu tenho é, por exemplo, se um cliente nos procura para constelar algo, por exemplo, como a minha empresa, Uhum. entendeu? Pode constelar, você vai perguntar qual é o problema, o que ele quer olhar. A dificuldade, supondo assim, a minha empresa, a dificuldade de ter constância de pessoas e tal. Entendi. É igual aquela situação do Jorge, Sim, entendeu? entendi. Você vai botar... Quando a gente vai constelar a empresa, normalmente a gente tem que fazer uma anamnese e ver quem foram os fundadores. Desses fundadores, a gente vai ver quem teve a ideia da empresa, quem entrou com dinheiro, quem entrou com trabalho, quem entrou só com o nome, os sucessores, entendeu? Porque em algum momento da constelação a gente vai ter que organizar essas pessoas todas, tá? Então, no caso do Jorge, eu botaria ele, que é o dono da empresa, poderia colocar a empresa para ver como está um em relação ao outro, né? Se ele olha para a empresa, se a empresa olha para ele. Poderia colocar os clientes também, né? E você pode eleger também uma peça para ser o sintoma, que é a não constância ou a inconstância. Uhum. Por que os clientes vêm e não ficam? Entendeu? Ver que sintoma é esse. Se esse sintoma vem do lado direito, do lado esquerdo, igualzinho. Se é do sistema do pai, se é do sistema da mãe, se tem alguém excluído. Ver quem foram esses sucessores, aí vai botando no campo um por um para ver se tem vínculo, se não tem. Entende? Vai depender das peças que ele escolher também, né? Os bonequinhos, se ele escolhe homem, se ele escolhe mulher. Se a peça vai para trás, pode ser uma coisa numa geração passada, ou lá no início da fundação da empresa. Entendi. Às vezes, quando eu fico com dúvida se é algo transgeracional, se é algo de trauma da infância da pessoa, por exemplo, porque pode ser, não pode? O problema, você está constelando o dono da empresa, ele pode ter um trauma que está ali sendo um empecilho para ele ganhar dinheiro, para ele prosperar no negócio dele, pode, né? Aí eu pego 2 arquétipos, um significando emaranhados com ancestrais e o outro de traumas da infância, e boto lá no campo, e vejo qual que se conecta com ele, entendeu? Entendi. Quando eu fico na dúvida, eu faço isso. E funciona. Aí você não comunica para o cliente quais são esses arquétipos, você só Não. coloca. Eu falo assim, escolhe aqui 2 peças para mim que eu quero ver uma coisa. Entendi. Escolhe uma peça arquétipo A, aí na minha cabeça eu boto emaranhado com ancestral. Agora escolhe o arquétipo B, trauma de infância. Tá. Aí quando eu tenho a certeza do que é, eu falo. Eu queria Tá. tirar uma dúvida se isso vinha da tua infância ou se era ancestral, é da sua infância. O que aconteceu? O que aconteceu de traumático, né? Que a tua alma está olhando para isso. Normalmente a pessoa lembra. Tá. Né? Teve a separação dos meus pais, teve a morte do meu pai, teve a morte do meu irmão. Quantos anos você tinha? Aí eu posso botar, se ele fala da morte do irmão, eu posso botar o irmão, para ver se também se tem ligação. Né? Tá. Porque às vezes, quando a gente perde uma pessoa muito amada, precocemente, a nossa alma se sente culpada de seguir para a vida prosperando, e a gente para de ganhar dinheiro, para de Tá. ter sucesso no relacionamento, a alma fica olhando para aquela morte, tá? Então, a constelação da empresa, ela vai seguir a mesma coisa, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, pode ser uma dificuldade de equilíbrio, de repente ele vai ver, ele bota lá, o dono da empresa bota um boneco pequeno para ele,
e bota um boneco gigante para os clientes, para os funcionários. Ele não está tendo, de repente, esse posicionamento de líder. Né? Está tratando todo mundo como coleguinha, como amiguinho, está sendo muito passivo, está dando demais, exigindo de menos. Sabe como é que é? Entendi. Então, a gente vai seguir sempre essas 3 leis para ver qual é o desequilíbrio e a gente vai ordenar a profissão, ordenar os sócios, todo mundo tem que ser honrado. Eu vejo você veio antes, muito obrigada. Quando é uma empresa assim, que tem vários sucessores, né, que foi passando de mão em mão, ou por herança, ou porque foi vendida, a gente tem que honrar aqueles que vieram antes. Porque se alguém não foi honrado lá atrás, não foi reconhecido, ou foi tirado de qualquer forma, foi roubado, alguém que chegou depois vai pagar por isso. Então, o problema da empresa não está fluindo, não está entrando dinheiro, não está tendo fluxo de caixa, não está tendo rotatividade de cliente, pode estar ligado a uma injustiça cometida lá atrás. Entendeu? Então... E a gente sempre faz uma ficha do cliente antes de começar a constelação, tipo uma anamnese. Existe algum beabá específico? Olha só, quando é a constelação com pessoas, a gente não precisa fazer muita anamnese, não. É bem rápido, tá? A gente tem que ter um tema muito claro, o que a pessoa quer olhar. Às vezes isso vem meio confuso, tá? Por exemplo, no caso do teu amigo Jorge, eu quero saber por que os meus... No caso dele, não é nem tão cliente, né? Ou é cliente ou é funcionário. Tem uma alta rotatividade de funcionários, funcionários não se comprometem. Ou os clientes não chegam, eu quero saber por quê. Tem 2 situações, 2 temas, né? Que talvez pudesse ser visto numa constelação só. A pessoa que não consegue engravidar. Estou casada há 10 anos, já fiz todos os exames, eu não tenho nada, meu marido não tem nada, eu não consigo engravidar. É um tema. Estou 10 anos sozinha, não consigo arrumar um namorado. É um tema. Sou boa pra caramba no que eu faço, mas não consigo ganhar dinheiro. É um tema. Entendeu? A gente tem que ter um tema muito claro. Eu me perdi. A primeira pergunta era... o beabá da anamnese. Aí, na constelação com pessoas, a anamnese não precisa ser muito grande, porque você tem uma pessoa representando. Então, você tem um movimento corporal, que você faz a leitura, e você pode perguntar o que o representante está sentindo. Com boneco, você não tem isso, né? Você vai contar com a tua sensibilidade e com a sensibilidade do cliente. Eu fiz uma constelação agora que a moça não conectava com a emoção. Ela mal olhava para o boneco, eu falava, sua constelação é aqui, olha aqui, faz contato. Não fazia. Eu fiz uma constelação completamente técnica. Ela não sentiu nada, ela teve que sair daqui tendo que confiar no que eu falei que era, porque ela não se conectava nem para prestar atenção. Quando eu mostrei um boneco masculino do feminino, ela percebeu. E eu mostrei, como eu mostrei aqui no primeiro dia de aula. Ó, tenho esse boneco, o grande masculino, o pequeno, o grande feminino, o pequeno, apresentei frente e verso, igual eu fiz aqui com vocês. Enfim, né? Então, eu fiz uma constelação técnica. Mas na constelação com boneco, você pode estender um pouco a anamnese, por exemplo. No caso da empresa, quem criou a empresa? Foi você? Não, foi a minha mãe. A ideia foi dela? Não, a ideia foi do meu avô. Tá, mas ela entrou para a empresa como? Teu avô era vivo, ela trabalhou por amor, ela queria, ela foi forçada, né? Como é que foi a criação dessa empresa? Quem passou pela essa empresa? Quem contribuiu? Né? Você gosta de trabalhar lá? Você está feliz? Porque também tem isso. Se você não gosta de onde você está, a coisa não flui. Nenhum trabalho vai fluir se você está lá de má vontade. Entende? Se você não é grato pelo que aquilo te dá. E pelas conquistas que você já teve. Você está ali obrigado, a coisa não anda. Aí você já pescou o que eu estou falando, né, Lu?
Então, para um negócio crescer, a gente tem que olhar com desejo, com amor. Tudo é assim. Até no relacionamento afetivo. Enquanto tem desejo, tem olhar, tem olho no olho, né? Tem admiração, tem querer estar junto, tem o querer melhorar. A empresa é a mesma coisa. Se você para de olhar para a empresa, ela vai parar de dar lucro. Digamos que você e a Mirelle queiram abrir uma empresa juntas. Você tem a ideia, a Mirelle tem o dinheiro, entende? Mas se vocês não estiverem olhando na mesma direção que é para esse projeto, a chance disso dar errado é enorme. Aí você faz a constelação, a você que tem a ideia está super olhando, super empolgada. E a Mirelle que tem o dinheiro está olhando em outra direção, assim, ó. Ela tem outros interesses. A chance de dar ruim é grande. Então, para um projeto crescer, seja ele um casamento, uma empresa, um concurso, a sua saúde, você tem que olhar. Não tem um ditado que é o olho do dono que engorda o gado? Gado, É isso, né? Sabedoria popular. Então, na constelação de boneco, a gente pode fazer umas perguntas pertinentes, sempre raciocinando em pertencimento, em hierarquia e equilíbrio, né? Quem fundou? Quem pertence? Quem não pertence mais? Quem saiu dessa sociedade? Saiu como? Foi saído? Pagaram os direitos dele? Saiu numa boa? Saiu brigado? Morreu? Foi assassinado? Perguntar o que aconteceu. Lei do pertencimento, quem pertence, tá? Hierarquia, né? Como é que tá essa hierarquia aí entre o dono da empresa, entre os funcionários, entre os outros sócios, entre os clientes? Esse dono está olhando para essas pessoas estão olhando para ele. Como que está essa hierarquia? Né? Muita gente, muito cacique para pouco índio, muita gente mandando. Às vezes também tem isso, né? E, por fim, o equilíbrio. Como que está o equilíbrio nas trocas das pessoas envolvidas? Como que está a troca entre você e seu marido? Como está a troca entre você e sua filha? Como está a troca entre o dono e os colaboradores, o dono e os funcionários? Entre os funcionários? Porque isso tudo vai gerar emaranhamento. Então, as perguntas vão ser tentando entender como que está funcionando as leis do amor. Entendeu? Entendi. E a outra coisa, também com relação à aula anterior, você falou sobre os destinos trágicos, por exemplo, assassinato, né? Aí vamos entender o seguinte: supondo que numa determinada família a avó, a bisavó foi assassinada pelo marido. Aí, no caso, como que você falou que o sistema acaba repetindo para que alguém olhe para aquilo? Aí, no caso, é olhar para quem foi assassinado ou para quem assassinou? Para os dois, porque os dois pertencem. Lembra que a gente falou que tem formas de entrar para o sistema? Nascendo no sistema, casando, tendo filho, tendo uma relação de amor com ou sem filho, mas principalmente com o filho, contribuindo para a família, para aquela família crescer, né? Lesando a família. Então, nesse sentido, os perpetradores e os assassinos pertencem ao sistema, eles têm que ser incluídos. Entendi. Eu vejo, você pertence, mas a partir de hoje eu me desvinculo desse padrão de repetição, ou eu me desvinculo de você. Você pertence, mas eu não preciso mais estar vinculada a você. Entende? Eu escolho fazer diferente. Essa repetição termina aqui. Eu escolho honrar meus ancestrais seguindo vivo, fazendo algo de grande com a minha vida. Eu mandei o link do e-book para vocês.
Acho que mandou do Acho que ser é, frases Mandei. sistêmicas. acho que no primeiro dia de aula, acho. É porque ela tem dividido em temas as frases, aí fica mais fácil. Então, a gente tem que incluir, sabe, Lu? Principalmente essas situações de assassinato, de abuso. Se a gente não olha, não inclui, não dá um lugar, isso fica se repetindo. É o que o Jung dizia. Enquanto você não olha para a sua história, as coisas vão se repetir, as situações vão se repetir, e você vai chamar isso de destino. Né? Então, é olhar, é dar um lugar, é aceitar no sentido de isso aconteceu comigo, isso faz parte da minha história, não tenho como recortar esse pedaço, rasgar, queimar, passar uma borracha, eu não tenho. Isso aconteceu, mas o que eu faço com isso? Aquela frase do Sartre, não importa o que fizeram de mim, me importa o que fazer com o que fizeram de mim. Então, ou você escolhe ficar na vítima, vibrando no ódio, na raiva, e arrastando essa corrente, ou você tira uma força disso. Eu não vou me deixar bater, eu vou seguir a minha vida, eu vou vencer, eu vou conseguir, vou ter um casamento, eu vou ter a minha família, independente do que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, ok. É uma liberação, porque enquanto você não olha e não libera, você fica acorrentado ali. Entende? Vibrando na mágoa, na raiva, no desejo de vingança. E aí você não olha para a tua vida, você não vai para frente. Então é uma coisa muito sutil, sabe? As pessoas deturpam, as pessoas falam assim, os consteladores, eles protegem os abusadores, os estrupadores, os assassinos. Não é isso, gente. Não é isso. O Bert entendeu, assim como Freud, como Jung, como tantos outros, que se você não dá um lugar à sua história, ela fica se repetindo. Simples assim. Entende? Se você tem um monte de relacionamento abusivo e você não vai fazer uma terapia, você não traz isso para a consciência, você não elabora, você não trabalha isso, você simplesmente se coloca no lugar de vítima. Sou vítima de homens violentos. Vai continuar atraindo um homem violento. A pergunta a pergunta não é por que comigo, é para que comigo? O que isso quer mostrar, né? Para que essa situação está se repetindo na minha vida uma vez atrás da outra? Para quê? O que eu tenho que ver? Né? Muitas vezes a gente está repetindo a história de uma mãe, de um pai, de uma avó, de uma tia, das nossas ancestrais. Né? Então, voltando lá atrás à primeira pergunta, a gente tem que realmente fazer uma anamnese e durante a constelação, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma impressão, você pergunta. Porque às vezes a pessoa, por desconhecimento ou por uma resistência, ela bloqueia uma informação importante. Ela esquece que ela teve aborto, ela esquece que o pai foi assassinado, informações importantes, sabe? Beleza? Tranquilo, obrigada. Mirelle, tem alguma dúvida? Não, Não? não. Luciene já falou para caramba, prometo que eu vou parar. É bom ter esse equilíbrio, quem fala mais, quem fala menos, porque eu falo pouco. Eu falo muito. Não, e eu acho que a dúvida de um, né, é Exato. a dúvida de todos. É. A gente parou aonde? Na lei da hierarquia, foi isso? Você ia começar, acho que ler aí, e aí você parou. Tá. Então, na ordem ou hierarquia, a primazia é estabelecida pela ordem de chegada dos membros no sistema. Assim, os pais chegam ao sistema antes dos filhos, com funções definidas, eles têm primazia nessa relação. Logo, o lugar dos pais é hierarquicamente preferencial aos seus filhos,
porém não em maior importância. Neste lugar hierárquico, os pais detêm mais autoridade sobre os filhos. A quebra dessa lei causa desequilíbrios no sistema que vai buscar restaurar a ordem e o lugar de cada um dentro do grupo. Então, essa hierarquia dos pais é muito interessante, porque alguns pais, quando têm filhos, eles esquecem da entidade casal. Que a gente tem dois indivíduos que, ao se unir, formam uma entidade nova, né? Que é o casal. E quando tem filho, às vezes o casal fica excluído. Não sai mais para jantar, não viaja, às vezes nem dorme junto, bota o filho para dormir no meio. A relação sexual vai esfriando, tem casais que para de existir, e para o Bert, o vínculo sexual, ele é o mais forte que tem, ele é mais forte, inclusive, que o vínculo do amor, porque ele está a serviço da vida. Que interessante. Biologicamente, o sexo só serve para gerar vida, perpetuação da espécie. A gente é que encontrou formas alternativas para se divertir, né? Mas, biologicamente, é perpetuação da espécie, e isso é muito forte, né? Tanto que você vê, a natureza é tão perfeita que, para nossa desgraça, a gente entra na menopausa, os hormônios vão diminuindo e o desejo sexual também vai se acomodando, né? Tem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que ou fica mais tranquilo ou acaba de vez, se não fizer uma reposição hormonal. Então, esse vínculo sexual, ele permanece e ele é muito forte. Por isso que, às vezes, você tem um companheiro que tem uma vida sexual muito legal, mas não tem amor, não teve nada sério. Mas passa anos e você não esquece o raio do sujeito, porque esse vínculo é muito forte, né? Não que o vínculo do amor não seja, mas, às vezes, o vínculo do amor ele vai se desfazendo e o do sexo permanece. Então, diante disso, já fica fácil entender que é muito difícil manter um casamento saudável sem sexo. Aí você vai falar assim, mas e aí quando os dois estão já lá na velhice, menopausa, andropausa, aí se é uma escolha equilibrada, se é em comum acordo, beleza, vamos diminuir o ritmo juntos. Vamos acomodar isso junto, vamos fazer outras coisas para pôr aqui no lugar. É equilibrado. Mas quando acaba só de um lado, aí dá muito problema, né? Porque ou o casamento acaba, ou entra um terceiro, né? Conflitos, brigas. É bem complicado isso, tá? Eu ia falar mais uma coisa do vínculo de amor, vínculo sexual. Sim. O Bert fala que quando você consegue unir os dois, isso tem muita força, né? Quando você tem no casamento o amor e o sexo, isso aumenta a potência daquele encontro, tá? Então, a quebra dessa lei causa desequilíbrios no sistema que vai buscar restaurar a ordem e o lugar de cada um dentro daquele grupo. Cada membro do grupo deve assumir o seu lugar de pertencimento de acordo com a sua idade. Isso vale para os irmãos. O primeiro filho tem precedência em relação ao segundo e vice-versa, tá? Eles têm papéis, né? Eles têm uma ordem de chegada no sistema. Isso deve ser respeitado, né? O filho caçula, ele deve, de alguma forma, um respeito ao filho mais velho, porque o filho mais velho chegou antes. Cronologicamente, ele é mais velho, realmente, né? Existe também uma nova ordem de hierarquia entre as famílias. Por exemplo, entre a família de origem, nossos pais, né? E a nova família, casamento. A nova família tem uma primazia perante a antiga, no sentido de que você saiu de casa, você está constituindo uma família, então a sua atenção está voltada para essa família agora, essa nova família, né? Projetos em comum,
cuidar da casa, pagar as contas, ter filhos, criar os filhos, etc. Essa ordem também é válida se um dos pais inicia, na constância do casamento, outro relacionamento do qual nasce uma criança. Então, o que ele está dizendo aqui? Você está casada, teu marido pula a cerca com uma amante, engravida essa amante, em relação a essa lei da hierarquia, essa nova família essa vida que foi gerada, dá uma mudada na hierarquia das famílias. Essa família nova, essa criança nova que chegou, ela deveria ter primazia, ela deveria receber atenção. Mas, na prática, a gente vê, quando é feito assim, não vai seguir dessa forma. Muitas vezes o homem não registra o filho, exclui, não assume, não conta para a esposa atual com medo de perder, óbvio, né? E isso aí vai gerando uma série de emaranhados. Às vezes, esse casamento que o cara pulou a cerca, um filho dele, que chegue depois com essa mulher, pode assumir o sentimento daquela amante que não foi reconhecida. Pode assumir o sentimento daquele irmão que não foi reconhecido. Tá? Mesmo sem conhecer, né? E eu já vi história de homens que engravidaram a mulher e a amante ao mesmo tempo. Olha o samba do crioulo doido. Que doido, hein? Olha os emaranhamentos que podem surgir daí. Essa nova família passa a ter prioridade em relação à primeira. A família posterior não anula o vínculo com a anterior, assim como a família nova não anula o vínculo com a de origem, pai e mãe. Todas pertencem, tá? Essa violação acontece quando a criança quer assumir algo pelos pais. Por exemplo, quando ficam doentes no lugar deles e querem morrer no lugar deles. Ou seja, a violação da hierarquia também acontece quando os filhos querem assumir algo pelos pais, tá? Uma doença, uma falência, uma obrigação dentro do casamento, né? Por exemplo, às vezes o pai morre e o filho mais velho assume o lugar do pai, do lado da mãe. Passa a pagar as contas, passa a gerir a casa, os irmãos mais novos, e aí isso fica pesado, ele pode vir adoecer financeiramente, pode vir adoecer na saúde dele, na saúde dos relacionamentos dele, porque qual o tempo que ele vai ter para olhar para a vida dele? Se ele assumiu a vida do pai, as obrigações que eram do pai. A pessoa pode dar conta da sua vida e da vida de outra pessoa? Fica, no mínimo, muito pesado, né? E eu conheço vários casos dos filhos ficarem solteirões, ou das filhas, porque assumiram o lugar do pai. Nesse caso, a violação da hierarquia com amor. No entanto, esse amor não protege a criança das consequências da violação da ordem. Então, quando um filho, criança ou adulto, assume o lugar de um pai, ou um destino de um dos cônjuges, por exemplo. Ontem, na aula, a gente teve um exemplo muito interessante. A mãe tinha ideação suicida e o filho mais novo começou a ter ideação suicida. De alguma forma, ou ele sentiu, ou ele viu a mãe tentando fazer essa passagem, um ato, né, de tomar remédio para morrer, e inconscientemente, para salvar ela, ele faz a passagem ao ato, ele quer morrer. Entende? O próprio fato dele verbalizar isso fez a mãe olhar para isso e procurar ajuda, né? A psicologia vai ter uma outra explicação sobre isso, né?
vai dizer que teve um aprendizado social, que ele cresceu vendo a mãe deprimida ou tendo essas tentativas, e ele repete, ele faz um espelhamento. Mas para a constelação é uma tentativa de salvar os pais, tá? Que não salva, né? Na pior das hipóteses, a criança pode adoecer ou pode vir realmente a se ferir, né? Se machucar e a óbito, e aí desgrama a vida da mãe por culpa e uma série de outras situações, e pela própria perda do filho, né? Mas mesmo assim é uma violação por amor, porque isso é feito por amor, tá? Sabe o que é impressionante? Que a cada aula. Você pensa em alguém. Oi? Você pensa em alguém em cada aula. Não, cada aula eu vejo que o problema de determinada pessoa é isso, sabe? Porque faz muito sentido tudo. Isso que você está me falando agora. Pode ser, Lu, mas pode não ser, tá? O fato da gente estar estudando isso em teoria não quer dizer que seja o caso do fulano ou do ciclano. A gente só vai saber, de fato, o problema abrindo a constelação, tá? Entendi. A outra forma de transgredir a hierarquia sem amor é quando o filho se coloca de modo arrogante na frente dos pais. Ele se sente maior que os pais, ele se sente melhor que os pais, ele tem vergonha dos pais, porque os pais têm origem humilde, né? Ou porque a mãe tem depressão, ou porque o pai é alcoólatra, ou porque os pais têm uma condição financeira muito simplória. Então, isso é uma quebra da hierarquia sem amor. As consequências são piores, segundo Bert Hellinger, tá? Uma das consequências é o fracasso. A pessoa que se coloca acima dos pais, com ou sem amor, fracassa. Isso ocorre na família e em outros grupos, como organizações. Antes de entrar aqui no equilíbrio, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu vou pegar um copo d'água, que eu esqueci a água, e vou pedir que vocês peguem também cada um copo d'água, tá? Ixi. Vamos lá, 3 minutos para pegar a água. Peguei. A gente vai fazer um exercício sistêmico para olhar para as nossas mães, tá? Primeiro, depois a gente faz para o pai. Deixa eu botar uma música aqui. Bom, vai ser o seguinte. Uma vai ser a própria pessoa e a outra vai ser a mãe.
Como assim? Digamos que a Mirelle vai ser a Mirelle e você vai ser a mãe da Mirelle, Ah, tá, tudo bem. tá? Aí vocês vão ficar se olhando nos olhos e a Mirelle, que é ela mesma, vai começar a perceber o que que acontece no corpo dela quando ela olha para a mãe dela. Você, como vai estar sendo a mãe dela, também vai perceber, tá? Tá. Ela pode sentir alegria, sentir amor, pode sentir rejeição, mágoa, vontade de recuar. Em algum momento, a mãe, no caso que vai ser você, vai começar a fazer assim para ela, ó. Tá? Chamando, só fazendo isso. Isso normalmente quebra a resistência e a Mirelle vai ter vontade de se aproximar da mãe. Se ela quebrar a resistência e quiser se aproximar da mãe, ela pode estender o braço ou ela pode fazer assim para dar um abraço da mãe. Se ela fizer assim, você que é a mãe faz assim também e o abraço vai se consumar. Você vai indicar o momento de começar a fazer isso ou não? Posso falar, ou você pode sentir, na hora que der vontade, você começa a fazer, tá? Tá. Eu vou deixar minha câmera fechada. Quem vai ser a mãe? Não sou eu? Então tá, então você começa sendo a mãe. E aí eu vou me comunicando, conforme eu for olhando para minha mãe, eu vou dizendo o que eu vou vídeo sentindo, é isso? Não, só no final, só sente. Tá, No final a gente vai falar. tá. Mãe da Mirelle, se sentir vontade, pode começar a chamar a filha.
Mirelle, pega seu copo d'água, segura entre as suas mãos. Imagina com a sua mãe agora esse líquido dentro desse copo. Você fala, querida mãe, Querida mãe, eu vejo você. eu vejo você. Eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. Sinto muito. Sinto muito. Eu agora dou um lugar para você. Eu agora dou um lugar para você. No meu coração. No meu coração. E a tudo que foi. E a tudo que foi. E como foi. E como foi. Eu recebo a vida de você. Eu recebo a vida de você. Sem reservas. Sem reservas. Com tudo que isso significa. Com tudo que isso significa. Pode beber a água bem devagarinho. Não precisa beber tudo não, tá? Bebe o que você achar que deve. Ok, vamos deixar assim. Lu pode sair do papel. Tudo bem? Então, agora a gente vai inverter. A Lu vai ser a Lu e a Mirelle vai ser a mãe da Lu, tá? Tá sem o vídeo. Tá sem o áudio? Tá sem o vídeo da Mirella. Você não está me vendo? Não, Ah, tá ligado. Deixa eu fechar Aberto. e abrir de agora novo. apareceu. Apareceu? Ah, tá. Sim.
Lu, pega esse copo d'água, segura entre as mãos. Imagina que a sua mãe agora é esse líquido, essa água. Fala, querida mãe, Querida mãe, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo, eu dou um lugar no meu coração eu dou um lugar no meu coração para você, para você, sua história, sua história, para tudo que foi e como foi. para tudo que foi e como foi. Eu recebo a vida de você Eu recebo a vida de em toda a sua plenitude, toda a sua plenitude, com tudo que isso significa. tudo que isso significa. Agora bebe essa vida, deixa ela entrar para dentro de você, se acomodar. Bebe a quantidade que der, às vezes não dá para beber água toda. Às vezes essa água não desce tão redondinha, ela desce quadrada. Faz parte do processo de cada um. Tudo bem? Como é que foi, Mirelle, o exercício para você? Primeiro, como filha, né? E depois como representante da mãe da Lu. Como filha, foi interessante porque, tirando os sentidos físicos, que veio um bolo no estômago, uma sensação, a minha mão começou a suar, eu senti que ela demorou para me oferecer um abraço. Eu estava ali esperando, falei, e aí, que horas, né? Que horas eu posso chegar? Que horas que eu posso chegar mais um pouquinho? Foi um sentimento mais leve que de outras vezes, assim, quando eu penso na minha mãe. Foi me sentir filha pequena, sabe? Pequena, me sentir pequena. Que bom, a ideia é essa. Que a gente né? Menor pela nossa mãe. Legal. Agora, como representante, eu tive uma sensação diferente, que eu queria chegar, mas tinha uma resistência. Aí eu fui esperando abrir alguma conexão. Eu fui esperando um sentimento um pouquinho mais amistoso, mais baixar a guarda, dar uma baixada na guarda para eu poder chegar, e teve eu senti uma resistência, mas teve espaço, foi afetuoso. Legal. E a Lu, como é que foi? Então, como representante da mãe dela, no começo eu pensei, imaginei que fosse um pouco de frieza, sabe? Mas, na verdade, com o decorrer do exercício, eu percebi que aquilo não era frieza, e sim uma sobrecarga, sabe? Uma sobrecarga, como se ela tivesse extremamente sobrecarregada. E, tipo assim, aquilo fazia parecer que era frieza, mas na verdade não era, era sobrecarga. Entendi.
E E com relação à minha mãe, né? Você sabe das nossos problemas, porém, depois que a gente completou o exercício, que foi na parte da água e falou tudo, eu senti a necessidade de beber o copo inteiro, entendeu? Tipo assim, se tivesse como torcer um pouquinho o copo e beber mais um pouquinho, legal. eu detesto beber água. Então, esse é um exercício que vocês podem aplicar junto com a constelação de boneco. Se você vê que o seu cliente ou sua cliente tem essa pendência com a mãe, tem essa necessidade de dar um lugar para a mãe, tá? Vocês podem fazer com um bonequinho, né? Botar um bonequinho para falar para o outro, ou então vocês podem ficar no lugar da mãe e fazer o exercício com ele, sentar assim de frente, né? E fazer exatamente o que vocês fizeram aqui, também funciona. E depois fazer esse movimento com a água, que é muito simbólico. E, inclusive, você pode pedir para ele passar a semana fazendo isso, todo dia antes de dormir, imaginar a mãe virando esse líquido, querida mãe, eu vejo você, eu recebo a vida que você me deu com toda a sua plenitude. E bebe a água, né? Te dou um lugar especial no meu coração, recebo a vida de você em toda a minha plenitude. Isso é muito legal. Passar uma semana fazendo isso, tá? Nem sei se eu vou fazer do pai hoje, eu acho que vou fazer do pai só semana que vem. Deixar vocês a semana fazendo da mãe. Da mãe. Semana que vem a gente faz o do pai, tá? Me lembrem. Eita, fechei o negócio? Peraí. Aqui. Vamos lá. Lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Diz respeito ao que se dá e ao que se recebe num grupo. Também é um movimento de consciência. Devemos dar somente o que temos para dar e receber apenas o necessário. Quando a gente fala que é um movimento que se diz respeito a um grupo, é um grupo de pessoas, inclusive dois. Você e seu filho, você e seu companheiro, tá? O casal. É o equilíbrio das trocas entre as relações. Essa lei mostra a necessidade de compensação entre as partes. As trocas devem ser equilibradas e não igualitárias. Isso garante a harmonia entre as relações. Se o membro do grupo só toma e o outro só dá, ocorre um desequilíbrio que buscará ser restaurado pelo sistema. Os membros se sentirão pressionados até que o equilíbrio entre o dar e o tomar seja restaurado, mesmo que isso seja romper a relação, tá? Então, acontece muito entre amizades, quando só um procura, quando só um ajuda, quando só um empresta dinheiro, empresta roupa, resolve todos os problemas da amiga. Normalmente, essa amiga vai embora e ainda sai falando mal. Aí você fala, nossa, que ingratidão. É porque você fez demais, você entregou demais. Inconscientemente, aquela pessoa se sente numa dívida eterna, ela não tem como retribuir, sabe? Ao mesmo tempo, pode dar um sentimento de que você é mais que ela, ou de que você é arrogante, porque você sabe, porque você tem, porque você faz, e ela não, tá? Então, se ela já se sentia mal, ela pode se sentir pior ainda, tendo alguém fazendo tanto por ela, tá? Por isso que o Bert, que o ideal é que a gente só dê o que tem para dar
e o outro só receba o que realmente precisa, né? Então, o mais interessante numa relação seria falar assim: tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Esperar o outro verbalizar. E não a gente achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Entende? E pior ainda, sair fazendo, sem nem consultar se o outro quer. A gente ia evitar bastante mal entendido se a gente agisse assim, tá? Na relação de casal, a mesma coisa. Quem faz muito pelo outro, quem faz tudo pelo outro, não é nem a mulher nem o marido, é a mãe e o pai. Da criança, do adolescente, marca médico, né? Já tomou banho? Já comeu? Já marcou médico? Já não sei o que, já não sei o que lá. Pô, você não aprende, já falei 1000 vezes. Cara, quem fala assim com a gente, né? Pai e mãe. Então, se você vai para esse lugar, desse desequilíbrio, você não só está infringindo a lei do equilíbrio, mas a da hierarquia, porque você saiu do papel de esposa e foi para o papel de mãe do seu marido. E aí eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento. A primeira coisa que acaba é a libido, é a relação sexual. A consciência pessoal, que é vivenciada como boa ou má consciência, e como culpa e inocência, cuida para que a lei do equilíbrio funcione. A culpa é sentida como um dever, sempre que eu recebo algo, sem devolver algo que seja equivalente. Já a inocência é sentida como estar livre de um dever. Quando recebemos e doamos de forma equilibrada, reina o sentimento de liberdade, pois ninguém deve nada a ninguém. No que tange os pais, nunca poderemos dar-lhes algo equivalente à nossa vida. Então, equilibramos a troca, levando a vida adiante, servindo a vida ou tendo filhos. Então, os pais nos deram o bem mais rico, né, que é a nossa vida. Alguns deles ainda entregaram mais, né, a sua dedicação, o seu carinho, o seu cuidado, educação, por aí vai, né, vestimenta, colégio, remédio, comida. Quem tem filho sabe, né, gente, o tamanho da entrega e do sacrifício. A gente não tem como devolver a vida para os pais. Então, uma forma de retribuir é tendo filhos. Você vai perpetuar a espécie, vai levar a sua geração adiante, né? A sua ancestralidade adiante, ou servindo a vida, levando a vida adiante, que é trabalhando, se colocando a serviço, ajudando em alguma causa humanitária, contribuindo pela manutenção da vida, tá bom? Agora, aquelas pessoas que não fazem nada disso, que viram meio que um parasita, elas estão sendo inclusives é ótimo, elas estão sendo, inclusive, ingratas, né? Elas não estão retribuindo a vida que elas receberam. Elas não estão fazendo nada com a vida. A família de origem. Os nossos pais foram o meio pelo qual chegamos a essa vida. Ambos, pai e mãe, geraram a nossa vida. Independente do que aconteceu depois, nesse momento, seus corações se encontraram e suas almas deram permissão para que se gerasse uma vida nova. E eu uso muito essa frase em constelação, quando tem resistência para com um dos pais, eu falo isso. Em algum momento, seu pai e sua mãe se encontraram, viveram uma história de paixão, né, que seja por uma noite, e dessa paixão você nasceu. Então, assim, não adianta você excluir a sua mãe ou excluir o seu pai. A sua vida veio dos dois. Os dois contribuíram igual para gerar a vida.
Agora, depois que a gente nasce, a manutenção dessa vida, a contribuição pode ter sido diferente. E a gente sabe que normalmente é, né, gente? Principalmente para o casal que se separa. Mas a gente tem que levar essa ideia para o cliente de que o maior dom é a vida dele. E isso veio de um pai e de uma mãe. Ele não é filho de chocadeira. Ele não é filho só da mãe ou só do pai. E a gente só pode ser inteiro quando a gente toma no coração pai e mãe. Porque a gente é fruto de 50% do pai e 50% da mãe. Entende? Então, se a gente não toma o pai ou a mãe, a gente fica capenga, a gente não fica inteiro. Do pai, a gente pega essa energia masculina da ação, do progresso, da coragem, da praticidade. E da mãe, a gente pega essa energia feminina, que é da nutrição, do apaziguamento, né, da realização pessoal, da escolha da profissão, do se relacionar com os companheiros, ou com os amigos, ou com os filhos, tá? Tudo que precisa ser nutrido, uma relação precisa ser nutrida, um projeto precisa ser nutrido, não é? Isso tudo é energia feminina, tá? Tudo que precisa de cuidado, de acolhimento, de nutrição é energia feminina. Isso só já nos deveria bastar a nossa vida. Por ela devemos ser gratos. Nossa primeira família começa com os pais. Somente depois de adultos construímos outra família. Mas uma está vinculada à outra. Uma pessoa que não tomou nem pai nem mãe, dificilmente ela vai ter sucesso na vida, né? Ou vai ter saúde. Agora, eu já vi pessoas que não foram criadas pelo pai e pela mãe, mas que tomaram no coração de alguma forma, ou que perderam a mãe muito precocemente e essa mãe está bem internalizada, sabe? Então, a gente vê que isso não depende não depende de presença, tá? É importante lembrar que pai e mãe são equivalentes, como pais e como homem e mulher comuns que são. Nosso sucesso na vida e nos relacionamentos depende de tomar os pais no coração. Nosso sucesso nos relacionamentos depende de tomar pai e mãe no coração. Nosso sucesso na vida depende de tomar pai e mãe no coração, tá? Isso é muito importante. A importância da mãe. O sucesso tem a face da mãe. Isso é uma frase do Bert. A mãe é a fonte da vida. Nós só podemos ser gerados, nutridos, alimentados, nascermos e vingarmos se a nossa mãe permite. Então, a mãe engravida e depois ela tem uma escolha, manter ou não a gestação, ter ou não esse filho. Então, a gente está aqui vivo é porque a nossa mãe escolheu pela gente. A gestação é um desafio, implica grandes transformações no corpo, no emocional e na vida da mulher. Uma mulher comum tem o poder de permitir ou de impedir a evolução de uma gestação. Então, se de alguma forma a gente está aqui, é porque a nossa mãe escolheu que a gente nascesse, permitiu que a gente nascesse, né? Através da mulher, a vida pode seguir. Ela é a própria fertilidade. Tomar a mãe é tomar a vida. Esse ato nos permite ter bons relacionamentos que são nutridos, bem como ganhar dinheiro a partir da fertilidade. Eu vou dar um pause aqui, vou pedir um intervalinho para vocês de 15 minutinhos, para a gente voltar com a parte prática, pode ser? Pode. Eu vou tomar um café, que eu estou morrendo de sono. Tá bom.
Está vindo esse sono? Acho que está muito silêncio aqui no condomínio, está frio. Então, 15 minutinhos, só para passar um café. Aí a gente volta com a parte prática, tá? Tá 7h30, bom. a gente volta, 7h30, 7h40. Tá bom, 7h40. Beijo. Tá. Até. Valeu.